Bom, gente, nessa terceira questão, uma questão da UERJ, do exame de discursivo até de 2000, eu coloquei qualificação aqui, mas ó, me perdoa, é discursivo, tá? Pareceu um D agora. Então a gente vai lá, vai tentar fazer, dá um pause aí, e depois a gente volta resolvendo. E se você quiser ir diretão, vambora. Ele falava de um cubo que ele meio que tá inclinado, né? Não tá sobre uma face, ele tá inclinadinho mesmo. Tu vê aí que nenhuma das faces está completamente sobre o plano alfa. Mas ele fala o seguinte: um cubo de aresta EF medindo 8 decímetros contém água e está apoiado sobre um plano de alfa de modo que apenas a aresta F esteja contida nesse plano, que foi o que eu acabei de dizer. A figura abaixo representa o cubo. Então já coloquei aqui que a aresta desse cubo vale 8 decímetros, que é a primeira informação. E a segunda que eu coloquei aqui, está logo embaixo do desenho, fala assim: considere que a superfície livre do líquido interior do cubo seja um retângulo ABCD. Aí ele dá até as figuras aí, né? Dá esses vértices, tudo bem? Então na sua folha você com certeza tá olhando aí, eu não cheguei a desenhar porque a gente vai direto pro cálculo, mas ele fala do retângulo ABCD que tá dentro, né? Tá. Que a área é 32 raiz de 5. Determine o volume total em decímetros de água contida nesse cubo. Bom, o que tem de água nesse cubo, que é a pergunta final, parece-me um prisma também, né? Parece um prisma de base triangular. Lembra de prisma? Duas faces opostas, paralelas iguais. Então, tenta olhar para o seu desenho. Seria as faces AED e as faces BFC. Sendo que para descobrir, né, futuramente a área desse triângulo, a gente vai precisar, por exemplo, do ED, que é a própria aresta do cubo, né, para fazer a área da base, né? E o AE é a altura, mas aí a altura desse triângulo aí não necessariamente a gente tem esse valor. Então a gente vai ter que ir em busca dele, né? Não vai ter muito jeito. E depois faria vezes a altura, que é a própria aresta 8. Então a gente está quase tudo encaminhado. Quando a gente for fazer... não, ainda tem sobre 2, né? Porque é um triângulo. Para fazer a área da base vezes a altura, vamos ter em mente que a área da base então vai ser o triângulo. O prisma, a base dele é o triângulo AED, ou BFC, tanto faz, tá? Eu vou começar usando essa informação do 32 raiz de 5, sabe por quê? Porque ele falou que o ABCD, né, esse retângulo de cima, tem essa área. Mas como é que a gente calcula a área de um retângulo mesmo? Não é base vezes altura? Aí a base, vê se você entende. O AB vai ter a mesma medida do que o EF, por exemplo, né? Eu vou até colocar assim, ó, 32 raiz de 5 seria o AB, segmento AB, vezes o segmento AD, por exemplo. Sim? O segmento AB a gente tem, porque ele é a aresta do cubo também, né? Ele vale 8. Então, se a gente até quiser simplificar, né, passar 8 para cá dividindo, a gente encontraria então que o AD de dado é igual a 4 raiz de 5. Que no triângulo que a gente falou que vai ser a nossa base, né, para o prisma, vai ser... é como se fosse a hipotenusa, sacou? Então vê se você consegue enxergar um triângulo aí na sua figura, que eu estava falando que vai ser a figura que vai fazer a área da base, né? Ó, a gente tem esse triângulo aqui, A, E, D. Vou fazer um bico aqui decente, D. Nesse triângulo a gente tem então que o AD, cadê? Tá aqui, 4 raiz de 5, acabei de descobrir. O A não sabemos e o ED é o próprio lado do aresta do cubo que vale 8. Então se a gente quiser descobrir aqui agora, tá fácil. Vamos fazer isso agora, inclusive? Se a gente quisesse descobrir esse A é Pitágoras, né? A gente faria 4 raiz de 5 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então 4 raiz de 5 vai dar 16 vezes 5, dá 80, igual a 64 mais AE ao quadrado. Então, AE ao quadrado vai ficar 80 menos 64, mais 6 dá 70, vai dar 16. Que gostosinho, olha lá, moleque. AE igual a 8. Tá ligado quando tu faz umas raízes assim perfeitas, fala assim, porra, acho que eu tô fazendo certo, mané. Tá ligado? É isso mesmo. Cara, a questão da UERJ que o Pitágoras deu certinho, assim, aqui. Ou botar a pegadinha monstro pra tu cair, ou então, assim, é que tu tá fazendo certo mesmo. A UERJ, geralmente, os valores são redondos, assim. E por que era importante descobrir esse AE? Porque eu não sei se você consegue visualizar a nossa viagem, né? Que é assim, essa figura, ela é meio que assim, né? Vê se você entende. É como se fosse uma trave, né? Pra galera que joga futebol, o prisma que a gente tá calculando é como se fosse o volume de dentro do gol. É basicamente isso. Dá uma roubadinha aqui, então vai ser isso, né? Esse volume, né? Entendeu? O prisma, por quê? Porque há, né, duas faces opostas paralelas iguais. Então agora a gente já tem tudo, né? Se a gente tem a altura desse triângulo, vamos fazer. Ó, o volume do prisma
o volume de água, né? Que o volume do prisma é a água. O volume da água vai ser a área da base normal vezes a altura. Quem é a área da base? É o triângulo, que seria então base 8. A é a altura que a gente acabou de descobrir. Eu coloquei 8 aqui, né, gente? Foi mal. Testando vocês. Quem é que é o quadrado da 16? 4, né? Foi mal. Que isso. E aí, dividindo por 2. Essa seria a área da base, a área do triângulo. É esse triângulo aqui. Vezes a altura. Tudo. De novo, 8. Aí dá pra simplificar suave aqui, né? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 2. Isso dá pra gente 128. 128 decímetros cúbicos. Vamos ver se é a unidade que ele pede. Decímetros cúbicos. É isso mesmo. Ou se você quisesse, né? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então tinha 128 litros de água nesse cubo. Beleza? É isso. Pra próxima. Fala, galera. Bom, nessa questão aí é uma questão da UERJ de exame de qualificação, essa sim, do ano de 2011, né? Pra entrar em 2012. Ele falava de 2 pacotes de café e a gente bobear, né? Pra quem bebe mais café sabe até qual é a marca, né? Que tem esse desenho muito parecido. Mas ele não focou na marca e sim na razão de proporção, e por isso que eu já escrevi aqui embaixo, razão de semelhança. Era a grande parada. E cara, se você está com o objetivo de passar para a UERJ, ou dar um gás na prova da UERJ, saber razão de semelhança é fundamental, porque quase todos os anos, e já teve ano que nos 2 EQs, no primeiro EQ e no segundo EQ, caíram a razão de semelhança, e foi fundamental mesmo saber. Porque assim, tem algumas questões que não é que só saem por razão de semelhança, mas saber pelo menos a ideia dessa proporção, e que a proporção ao quadrado se tratando de área, que a proporção fica ao cubo se tratando de volume, nessa comparação, né? Saber esse princípio é fundamental, assim, porque pelo menos né, dentro do modelo de prova da UERJ, isso que eu quero dizer, tá? Mas, ainda assim, fazendo a leitura e falava mais, né? Se o volume do pacote maior é o dobro do volume do menor, a razão entre a medida da área total do maior pacote e a do menor é igual a... Bom, eu vou aproveitar para relembrar essas razões de semelhança. Que, por exemplo, quando a gente vai falar de coisas unidimensionais, aí coisas que são unidimensionais. Aresta, por exemplo. Aresta 1 comparada com aresta 2 é a mesma coisa que se eu comparar a altura de 1 com a altura do 2. E basicamente todos os unidimensionais sempre vai dar K, razão de semelhança. Então comparou 2 coisas que são na mesma dimensão e da dimensão 1, né? Altura, largura, base, sacou? Tudo vai dar o K. K, esse, razão de semelhança. Ou fator de proporção, né? Que tipo assim, digamos que aqui seja 60% em relação a esse. Então esse aqui é 60% maior, mas a gente pode falar que é maior em vários aspectos, né? Não só nas medidas. A gente pode falar que é maior na área, né? Então se você compara área 1 com área 2, ou qualquer tipo de área de um com outra figura semelhante, né? Tem que ser semelhante. Qualquer área sempre vai ser a mesma coisa, o mesmo K, só que ao quadrado. Mesma razão de semelhança daqui para cá, só que essa aqui, comparando com áreas que são coisas bidimensionais, né? Metro quadrado, decímetro quadrado, quilômetro quadrado, você eleva esse K ao quadrado. E por último, não menos importante, quando você compara volumes, comparação entre volumes sempre vai produzir a razão de semelhança elevada a 3, tá? Então, muita atenção nisso, por favor. Pensando para o UERJ, então, nem se fala. Bora. Ele falou pra gente, já deu uma relação pra gente que é assim, vou chamar aqui de 1 e de 2, pode ser? Ele falou que o volume 1 é 2 vezes o volume 2. E o que ele perguntou foi a razão entre a medida da área total do maior pacote. Então ele quer área total 1 pela área total 2. Bom, cara, olha como é que essa questão fica muito fácil se você sabe razão de semelhança. Papo reto mesmo. Olha isso. Bom, quando ele deu pra gente que o volume 1 é o dobro do volume 2, ele já deu a razão de semelhança, ou seja, quando eu falo pra você assim, esse volume daqui é o dobro desse aqui, cara, então eu tô te dando uma razão, um fator de proporção entre eles. Claro, o fator de proporção ele pode ter várias, digamos assim, vários vieses, né? Um deles é, né, falado de maior ou menor, ou proporcional a qualquer coisa. Eu posso falar isso para aresta, para altura, ou para áreas, mas não, ele falou disso do volume. O volume porque é isso, né? O volume é quanto maior o dobro. Mas tu poderia também trabalhar com relação de dobro para aresta, né? Agora, se a aresta é o dobro da outra, o volume é o dobro? Não, isso não necessariamente ocorre, tá? Vai depender de outros fatores, ou até se foi esse fator direto, não mesmo. De qualquer maneira, eu só quero dizer que aqui ele deu pra gente o K, ele já deu essa razão de semelhança. Olha lá.
Se eu passo V2 para o outro lado, V1 sobre V2 vai dar 2. Lembra que quando a gente compara volumes, a gente já tem a informação do K ao cubo? Então, na verdade, 2 é equivalente a K ao cubo, né? Então, a gente já pode tirar que K é a mesma coisa que raiz cúbica de 2. Pronto, descobrimos a razão de semelhança. Se você descobriu a razão de semelhança, você sabe o fator de proporção de tudo dessas duas figuras. Aí sim você pode estar falando agora de para arestas e para alturas, ou se quiser falar de áreas, que é o caso que vai acontecer aqui, a gente já pega esse K e eleva ao quadrado, tudo bem? Porque é o que ele pediu, né? Ele falou da área total 1 comparada com a área total 2. Isso, comparar áreas, independente se é área total ou parcial, se for a mesma coisa para os dois, é K ao quadrado. Lembra disso? Como K é raiz cúbica de 2, então isso aqui o valor disso vai ser raiz cúbica de 2 ao quadrado, né? Ou seja, raiz cúbica de 4, ou 2 ao quadrado, não sei como é que estão as opções, vamos ver. Raiz cúbica de 4, tem lá, letra B, tá? Agora, eu acho que essa é uma questão difícil, né? De médio para difícil, e se você não soubesse esse lance da razão de semelhança, mano, eu acho que você ia cortar um dobradaço. Porque você ia ter que ficar colocando medidas aí, supondo coisas. E é assim, a questão não era mesmo para fazer por outro caminho a não ser esse. E eu já tô falando de quem pensou a questão, tô falando por mim, né? Quem pensou a questão, com as informações dadas, pensou em solução oficial, assim, com certeza. Porque para qualquer outro caminho seria bem mais difícil. Não sei nem quantas vezes mais difícil. E aí, não sei nem quantas vezes vai ser isso ao quadrado ou ao cubo. Tô zoando, tô zoando. Mas sério mesmo, assim, se você tentasse por outra via, eu acho que muito provavelmente você ia ter ou dar uma desistida, porque não tem muitas informações mesmo, não. Então, só para te mostrar que às vezes o buraco fica embaixo mesmo e a gente tem que tirar algum coelho, né, para fazer isso. Enfim, cheio de metáforas hoje, hein? Vamos para a próxima. Bom, gente, nessa questão da FUVEST, então se você quiser dar uma pausa, tenta fazer, é a nossa próxima. Ele falava aí, dava algumas informações, mas ele falava de um telhado, né? Então, muito provavelmente, por mais que tenhamos várias informações aí que possibilitem, por exemplo, cálculo de volume, não sei se necessariamente nessa questão vai precisar calcular volume, tá? É a única dica que eu dou para quem tentar fazer antes, ou para quem já quer fazer, vamos lá. Ele falava então, deixa eu só botar no texto aqui, de um telhado que tem a forma de superfície lateral de uma pirâmide regular, de base quadrada. Então a base é um quadrado e outros 4 triângulos ao redor. E aí o telhado é essa coisa ao redor, né? Não tem nada a ver com a base. O lado da base mede 8 e a altura da pirâmide 3. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas, quebras e emendas, o número mínimo de lotes de telhas a ser comprado é. Então ele pergunta o número de lotes de telha. Não se esqueça que o que você achar com conta para esse número de lotes, acrescente 10. Porque ele vai falar, né, ele fala pra gente que 10 de desperdício. Mas só tem desperdício quando você está fazendo a obra, né? Então isso vai para além do que vai precisar para a obra, beleza? Bom, eu acho que a gente tem que ficar, como eu te disse, não tem que ficar atento no volume ou atenta no volume, sim nas áreas, sobretudo na área da superfície, né? Que seria a área lateral também, a gente assim chama. E vamos lá. Essa área da superfície, como é que ela poderia ser interpretada? São 4 triângulos, né? 4 triângulos. 4 vezes, então, a área do triângulo. Agora, especificamente quanto à área desse triângulo, o que a gente poderia fazer? Bom, na área desse triângulo a gente pode tentar, pensar que a área do triângulo sempre é base vezes altura sobre 2, então já tentar se preocupar com essas medidas para ver se a gente tem. Quando a gente volta e olha para a figura, aí vocês podem estar vendo ela surgindo aqui em cima, a base, né? A base seria o quê? A base meio que já está dada, né? A base é o próprio 8, porque é ao lado do quadrado também. Agora, quem seria, por exemplo, a altura? Não é 3, tá? Não necessariamente, pelo menos. Essa altura seria equivalente ao que você está vendo aí como pontilhado, a apótema da pirâmide. Entende que ela é como se fosse a altura da face? A altura da face é a mesma coisa que a apótema da pirâmide, tá? Então esse segmento aí pontilhadinho, ele significa duas coisas. Para a pirâmide por completo significa o nome apótema, que é a distância do vértice lá até o ponto médio aqui da base, por isso a apótema da pirâmide, ou a altura da face, né? Porque também forma 90 graus ali, não está marcado, mas forma, então a altura da face também está valendo. Então, se a gente descobrir essa altura, a altura da face, a gente faz base 8 vezes a altura da face sobre 2, e depois faz 4 vezes o que a gente achar. Beleza? E depois converte. Enfim, vamos por passo a passo. Vamos então achar essa área? Cara, eu acho... Tá vendo esse triângulo que ficou destacado aí em azul? Olha lá. 3, base 4, apótema da base, né? Tem a apótema da pirâmide e da base. Agora, para descobrir da pirâmide, a gente faz um Pitágoras. Se a gente quiser, né? Porque vamos lá. A altura da pirâmide é 3, já tá ali.
A apótema da base vale 4, porque é metade do lado do quadrado. Então, quanto vai valer essa hipotenusa? Cara, isso aqui vai valer 5, né? Então, 4 vezes a área do triângulo vai ser base, 8. A altura, 5. A gente acabou de ver no Pitágoras, sobre 2. Aí daria pra gente simplificar 2 com 8, ficando 1 e 4. 4 vezes 5 é 20, e 20 vezes 4 é 80. Então, repara uma coisa. 80, o que a gente achou e o que significa isso? 80 metros quadrados é o que a gente achou, e os 70 metros quadrados significa que os 4 triângulos ao redor dessa pirâmide, que é o telhado, a gente vai precisar colocar várias telhas nesse telhado. Se ele não perguntasse quantas telhas, ele perguntasse qual é a área a ser coberta, essa seria a resposta, mas ele não perguntou isso, né? Se relaciona com isso, porque o número de telhas que eu vou colocar tem tudo a ver com a área, né? Quanto maior essa área, mais telhas eu vou colocar, e quanto menor essa área, menos telhas. Qual é a relação entre área e telha? Ele deu? Cara, deu. Ele falou pra gente o quê? Ele falou pra gente que além daquelas sobras, não se esqueça dela, é que são vendidas as telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro. Então, cada lote, como se fosse uma linha da regra de 3, mas nem vai precisar. Cada lote cobre 1 metro quadrado. Então, a gente vai precisar de 80 lotes, porque, então, né, 80 metros quadrados, 80 lotes. Além desses 80 lotes, o que a gente precisa, não pode esquecer? De que, na real, a gente tem que acrescentar mais 10 lotes por conta de quê? Até colocar um asterisco. Desperdício, né? Que ele falava no enunciado. Desperdício e afins. Beleza? Então, totaliza pra gente 90 lotes. Porque ele perguntava assim. Supondo que possa ver, desperdício está o número mínimo de lotes de telha a ser comprado é. Então, vou precisar de, no mínimo, 80 mais os 10 da sobra para comprar. Óbvio, pode comprar mais, mas no mínimo isso. Beleza? Letra A. Então, gente, uma questão que, assim, na minha opinião, ela não é difícil, mas ela precisa de atenção, né? Não dá pra gente entrar de qualquer jeito. O que, né, é um pouco cara da FUVEST mesmo. Eu acho que eu vou fazer de vez em quando questões da FUVEST, dá essa maldade pra gente, dá essa frieza pra gente. Primeiro que a gente não vai encontrar questões da FUVEST, né? Pelo menos a maioria de vocês não estão se preparando pra FUVEST especificamente. Mas, por conta de ser um outro modelo de prova, dá também acesso a gente a umas outras maldades que a gente, sei lá, poderia talvez não ter em outros treinamentos que a gente faça, beleza? É isso, gente. Vamos para a próxima questão.